Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. E hoje eu tenho aqui, gente, dois convidados ilustres que vieram nos honrar com a presença. Vieram de Curitiba, Dr. Gilberto, mas todo mundo conhece como Dr. Gil. E ele é tão fofo, que eu vou dar esse direito de vocês chamarem ele de Dr. Gil, que ele é formado em medicina do esporte, é um especialista em medicina do esporte, atende atletas que vocês nem imaginam, atletas aí famosos, não é, doutor Gil? Só um pouquinho. E especialista nisso, né, em alta performance de atletas. E o doutor Pedro Portugal, que eles fazem parte de um projeto maravilhoso, que é o tema hoje do nosso podcast, que é Ame-se, a melhor forma de se cuidar. E hoje eles vieram aqui para contar para nós o que é esse projeto, como ele começou e de que forma você aí que está nos ouvindo pode se beneficiar com isso e divulgar para as pessoas que vocês conhecem para que elas possam ter uma vida melhor, não é? Muito bem-vindos, é uma honra para nós tê-los aqui. E aí, conta para nós, o que é o projeto Ame-se, o Instituto, né? Ame-se. Agora é Instituto. Agora é Instituto, né? Como ele começou, qual é o propósito dele e de que forma nós, que somos ouvintes e pacientes, né, podemos nos beneficiar com isso. Bom, vamos lá. Doutor Gil? Primeiro vamos contar um pouco de história, né? E adoro história. A história é ótima. Aqui tem 20 anos de história. Sim. Vocês dois. Nós dois. Por aí. Eu sou cirurgião geral de formação e sempre quis trabalhar com pacientes cardiológicos. Eu entendia que isso era um assunto legal. Eu vim de uma faculdade que a medicina do exercício do esporte e a cardiologia era muito forte, que é a Universidade Federal Fluminense. Eu formei em cirurgia geral e fui fazer cirurgia cardíaca. E no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras. E lá... Contra o doutor Pedro, que é cardiologista. Que lá ele estava fazendo a residência dele em Começando, cardiologia. né? Começando. E afinidades à parte, a gente se tornou bons amigos desde então. Sim. Só Diz que Deus une propósito, né? O une propósito, Ó. é verdade. Anos depois. Diz que não une pessoas, une propósito. Exatamente. E o que aconteceu? Eu tive um câncer e eu tive que abrir mão da cirurgia geral. Né? Eu não completei a residência de cirurgia cardíaca por motivos financeiros na época. A carga horária e a demanda de material e de livros era incompatível com o salário do residente. E minha família nunca teve muitas posses, então eu acabei tendo que abrir mão da cirurgia cardíaca e me tornar um cirurgião geral de trauma. E com o tempo eu descobri um câncer e eu tive que parar a minha vida de cirurgião e me redescobrir. Fui estudar várias coisas e me deparei com a tal da modulação hormonal. Isso em 2010. E em 2010 eu comecei a pesquisar quem eram os grandes nomes da época da modulação hormonal, quem ensinava essa modulação hormonal no Brasil. E descobri que, em comum, eles todos estudaram em duas instituições dos Estados Unidos. Na época era muito legal, o dólar estava facilitado, né? A gente era fácil ser brasileiro. Era 1 para 1, para 1 para 2. Era Um fácil e-mail. ser Era 1,5. brasileiro. Era bom, era feliz ser brasileiro nos Estados Unidos, que a diferença não era muito grande. E o preço dos cursos dessas pessoas aqui no Brasil era muito semelhante da formação nos Estados Unidos. E eu optei por fazer isso lá. Aí estudei primeiramente no Instituto Senegenics, que é uma clínica que tem um cunho educacional muito grande, que de lá saiu um médico famoso chamado Dr. Life, né, que ele foi um dos pioneiros desse movimento de saúde preventiva, não de saúde curativa. Ele era um médico de família, se viu obeso, diabético, extremamente descompensado, e ele participou de um projeto de um educador físico americano chamado Bill Phillips, que tinha um livro muito famoso chamado Body for Life. E nesse livro o Bill Phillips ensinava as pessoas a transformar a vida deles com um pilar de alimentação e atividade física. O Dr. Life entrou nesse projeto e, por melhor que ele treinasse e tivesse resultados, ele tinha 56 anos de idade. Ele não chegou ao resultado perfeito. E ele descobriu que o elo perdido era o hormônio. Uau! E aí ele começou a aplicar
as deficiências hormonais dele, repôs essas deficiências hormonais e chegou no resultado desejado e criou um modelo que ele chama de Dr. Life, né? Ele tem todo um programa de Que Dr. no Life. caso seria a atividade física, a dieta e a modulação hormonal. A modulação hormonal. E Seriam esses 3 pilares, né? Isso. E como a gente fala de dieta, a gente fala de suplementação e fala das bases da ortomolecular nisso aí, né? Do conhecimento de radicais livres, de suplementação de micronutrientes, que são coisas que a gente tinha no nosso imaginário de médico tradicional como uma coisa muito distante, uma coisa meio não palpável, porque a tal da evidência científica não conseguiu ainda naquela época. Hoje a gente já tem evidências robustas sobre a importância dos micronutrientes. Naquela época, comprovar a eficiência. E ele foi pioneiro que conseguiu provar nele em 30 mil pacientes do Instituto Senegenics. Na época, hoje são mais 60 mil, o sucesso em relação à transformação de vida. Só que eles davam uma informação muito focada no projeto Senegenics. Faltava informação. Faltava. E aí veio a Academia Americana de Anti-Envelhecimento. Anti-envelhecimento, para quem escuta a gente, é um termo que o Conselho Federal de Medicina não aceita. É a A4M? A4M. O anti-envelhecimento é um termo que o CFM diz que não existe. O CFM é o Conselho Federal de Medicina, porque todo mundo vai envelhecer. Só que o conceito do anti-envelhecimento vem do anti-aging americano, que seria seninidade, envelhecimento doente. O contrário de senescência, né? Senescência é o envelhecimento saudável, né? Senilidade, que é um termo, inclusive, até te interrompi aqui, é o termo pejorativo no nosso meio, né? Essa pessoa é senil, gagá. Senil aqui é quase sinônimo, né? Para o nosso meio, é quase sinônimo de gagá, né? Nunca ouviu isso? Então, assim, senilidade é um termo utilizado para envelhecimento não adequado, não fisiológico ou até patológico. Envelhecimento precoce de forma ruim. Perfeito. Então, eu acho que o início, né, esse anti-aging era utilizado com esse objetivo. De evitar esse envelhecimento ruim. A tradução foi ruim. Fazendo o translate, a tradução para cá não fica legal, porque realmente não existe terapia anti-envelhecimento, né? Existe terapia pró-envelhecimento saudável. Perfeito. E era essa a ideia da Academia Americana Anti-Envelhecimento, que foi, inclusive, fundada por médicos de exercícios de esporte do mundo inteiro. Olha. Inclusive, um médico brasileiro, que já falecido, que era o Marcos Brazão, fazia parte do board inicial da Academia Americana Anti-Envelhecimento. E lá, o conteúdo programático é fantástico, porque vai desde hormônio, a imunidade, passando por medicina espiritual, medicina canábica. Isso eu estou falando de 2011, 2012. Meu Deus, e lá já se falava disso tudo? Já se falava disso tudo. E eu me formei por lá. E eu estava andando um dia na rua, feliz e saltitante. Que privilégio, né? Foi uma sorte, porque hoje em dia talvez os recursos fossem menos alocados para poder conseguir fazer essa formação lá. E a gente estava andando um dia na rua, encontrei ele num Outback. Na verdade, Gilberto, a gente se reencontrou pela primeira vez no Congresso do Efraim de 2017. Ok, ele tem memória melhor que minha. Ele tem memória. Eu estava andando lá pelos estandes, para mim era um mundo novo, eu estava acabando de adentrar. Por quê? Ele estava falando de modulação hormonal. Aí, nessa época, surgiu o boom, né? Todo mundo gosta de rotular, né, nomes, né? O que é? Né? Modulação hormonal. Tanto é que modulação hoje é um termo aqui no nosso meio que também não é bem-vindo. É verdade. Tá? Mas modulação, porque todo mundo quer a receita do bolo. Modulação, o que é modulação? Modulação hormonal. Reposição hormonal é hormônio, então vamos transformar isso num produto. Exato. Né? Então, é só dar um parênteses aqui. Perfeito. Né? Então, eu estava lá eu estava vindo de um curso desses, né? De alguns cursos de modulação hormonal de final de semana, né? Assim, não fiz um e saí fazendo, já estava fazendo base. Eu falei, não. Aí eu estava pensando assim, né? Eu fui por conta do meu irmão, que é odontologista, para você ter uma ideia. Essa questão de amplificação da questão de enxergar de uma forma ampla, né, o paciente
está crescendo também no meio da sociedade deles, né? Deles, no caso... Dos dentistas. Dos dentistas, da odontologia, né? Então, você vê que é uma tendência... É uma tendência já. De saúde global. De saúde. Nessa época, na sociedade de odontologia, isso estava começando a crescer. Uhum. E ele olhou isso e... Epa, isso aqui é legal, isso aqui tem futuro. Isso aqui pode dar uma coisa mais abrangente para a gente e para o paciente, principalmente, porque ele pode dizer para mim por que os resultados em um certo perfil de pessoas dá certo, no certo... Isso falando do trabalho dele, tá? Na boca. Por que em certo perfil de pessoas dá certo e outros não, e outro perfil não tá dando tão certo assim? Porque usa a mesma técnica, usa o mesmo material? Membros da mesma família, por exemplo. E uns dão certo, que tem muitas vezes, mesmos hábitos alimentares, mesmos hábitos até de rotina de escovação de dente. Entendeu? Então começou por aí. Eu comecei a me descobrir com meu irmão, que é dentista. Uau. Entendeu? Então eu comecei a fazer cursos, né? De modulação hormonal, né? Que todo mundo, né? Começou a ter o boom desse negócio de modulação hormonal, de reposição hormonal e tal. E aí eu virei e falei, não, peraí, tá faltando alguma coisa, né? Vamos no congresso, né? Tá faltando alguma coisa, não pode ser só isso. Tem muita coisa por trás aí. A formação ortomolecular, dentre o qual a modulação hormonal é apenas um braço. Perfeito. Entendeu? Diz muito mais coisa. O corpo humano, a essência humana é muito mais coisa. Né? E aí eu fui nesse congresso, foi o primeiro congresso que eu fui, estava lá olhando assim, né? Porque eu vindo da medicina tradicional, né? E olhando assim os estandes, tudo diferente, suplementos, estandes de injetável também tinha. Aí eu tô lá, de repente eu vejo uma pastinha. Isso foi quando? 2017. 2017. Lá na Congresso do Efraim, normalmente ali na... Frecaneca ali. A Frecaneca. Eu já fui em alguns. Quase sempre. Né? Estávamos ali, né? Ali é Centrão, né? É perto da Paulista ali, né? Então ali... Aí eu tô ali, né, olhando, tal. Aí veio uma pastinha na mão, assim. Aí eu falei, caraca, Gilbertão, não vejo ele. Não tava vendo Gilberto, não tinha, sei lá. Desde 2000. Cara, tinha 10 anos que a gente se via. Nossa, mãe. Tinha 10 anos, mais ou menos, ou quase isso. Eu falei, caramba, aí, né, a gente, caramba, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, porra, eu conheço o Gilberto como cirurgião, né? E aí ele está lá no meio da medicina integrativa, né, ortomolecular. O que ele faz aqui, né? Cirurgião raiz. Né? Cirurgião raiz. Raiz, né? O Gilberto, a formação dele é raiz, cirurgião raiz. Mas assim, eu não vi há muito tempo, e tudo que ele contou aqui da vida dele aconteceu nesse meio tempo. Ele foi morar em diversos lugares do mundo, né? Ele morou na África, morou em Roraima, né? Foi pingando de lugar em lugar. E a gente, por isso, né, eu continuei no Rio de Janeiro. Lá, com a minha rotina, medicina tradicional. Eu sou... Bom, deixa eu, né, contar também aqui onde eu comecei. Então, eu reencontrei o Gilberto, onde a minha história começou. Né, em 2017, onde eu resolvi fazer, vamos fazer alguma coisa, uma pós, alguma coisa assim. Vamos ver se a gente consegue definir lá no Congresso do Efraim. Porque até então você trabalhava com a cardiologia, né? Digamos, o Efraim, ele tem uma visibilidade, dentre outros mestres, grandes mestres, ele tem a maior visibilidade ainda aqui no Brasil. Né? Então, ok, a gente tinha que escolher, né? E lá no congresso dele, a gente escolheu fazer a pós dele. Fomos nós dois fazer a pós, né? Então, e aí começou o meu reencontro com o Gilberto, e desde então, né, a gente com um protótipo assim, de ideias de, cara, vamos fazer alguma coisa junto, vamos fazer alguma coisa, né? E ele aqui em Curitiba, eu lá no Rio de Janeiro, né? A ideia em si começou a surgir no virtual em 2019. Mas antes disso, deixa eu contar um pouquinho da minha história, né? Meu nome é Pedro Portugal, né? Eu sou cardiologista, me formei no Instituto de Cardiologia de Laranjeiras,
né, de 2004 a 2006, 2007, onde fiz as residências de cardiologia, ritmologia clínica e foi para a vida. Trabalhei muito com ergometria, métodos e tal, ritmologia clínica, pacientes com marca-passo, coisa que eu adoro fazer e faço até hoje. A minha meta agora é botar esses pacientes para fazer exercício da melhor forma possível. Legal. Bem complicado. Já estou pensando aqui em coisas diferentes, porque a gente pega o paciente de marca-passo, o médico mesmo fala, não faz nada não, fica em casa, não se mexe. É mais ou menos por aí, né? Estou exagerando um pouquinho. Bom, então eu vim dessa formação na cardiologia tradicional, né? Cardiologia clínica, não cirúrgica, até pensei, frequentei o centro cirúrgico para implante de marca-passo, gostava de fazer, cheguei a aprender. Eletrofisiologia, não consegui na época, porque o serviço estava não funcionando, por incrível que pareça, na época, né? Tem muitos anos isso. E aí as coisas caminharam de um jeito que eu saí do centro cirúrgico. Né? Desde dor nas costas por causa do colete, né? Até o sulco à luz, entendeu? Então, assim, várias coisas, né? Briga com o enfermeiro, né? Então, assim, coisas do arco da velha que passaram e que hoje eu vejo que foram importantes para me jogar para me direcionar para o meu real caminho. Por quê? Porque desde que eu saí de lá, eu nunca saí, na verdade, porque eu sou concursado de lá também, eu voltei para lá, saí em 2007, voltei em 2008 no concurso público. Mas desde que eu comecei minha carreira, né, como cardiologista e arritmologista, coisa que eu gosto muito, então o problema não é a especialidade, né, eu via que estava faltando alguma coisa. Eu atendia o paciente, a gente medicava, melhorava aqui, melhorava marcador e tal, mas o paciente em si, você vê que ele estava sempre ali, aquela postura ali de... E paciente cardiológico, tipo assim, eu vou morrer a qualquer momento. É verdade. E assim, eu não via uma real diferença. Na verdade, depois eu fui descobrir que eu sentia a falta do conhecimento básico. De voltar para os radicais livres, né, de voltar para os micronutrientes, né, de voltar para a promoção, que hoje a gente diz promoção de saúde. Você pensava assim, a medicina não pode ser só isso, né? Não pode ser só isso. Ela precisa entregar... Não pode ser só isso. Não pode só ser remédio para... Só remediar, né? Só paliar. Exatamente. Né? Ou só dar aquele remédio para melhorar o sintoma, mas a qualidade de vida. Exato. E o risco que esse paciente está inserido ali de um evento qualquer. A gente está mudando isso de fato? Né? Segundo estudos, né? Vários estudos que saíram, né? Você lembrou ainda há pouco, né? Antes da gente começar aqui, do colesterol e estatina, né? Nossa, né? Que assunto polêmico. Então, assim, teoricamente, os estudos diziam que sim, mas na prática clínica a gente não via uma real mudança na questão principalmente da qualidade de vida do paciente, né? Bom, resumindo aqui, né? Senão eu vou perder o foco. Eu via que estava faltando alguma coisa, eu não estava satisfeito. E não era a cardiologia ou a ritmologia em si como especialidade, como ciência, né? Era alguma coisa na rotina, no lidar com o paciente, de como a gente encara a saúde, a promoção de saúde. Entendeu? E eu não sabia na época o que era que estava me incomodando. Eu estava realmente infeliz na minha profissão. É muito interessante o teu depoimento, Pedro, porque assim, todos os médicos que eu converso, até que já sentaram aqui ou não, que trabalham com essa medicina integrativa, multidisciplinar, que tem essa visão do paciente como um todo, todos tiveram esse chamado, parece um chamado, assim, sabe? Eles vieram da medicina convencional, tradicional, alguns eram cirurgiões, e sentiram essa inquietação dessa questão de falar assim, tá, mas a medicina não pode ser só isso. Hoje eu conheço cirurgiões que pensam um chamado, como a gente pensa, exato. Pensa como a gente pensa, continua operando, mas
já pensam, já saíram. Já ampliaram, né, essa Ampliaram visão o campo de visão, e alguns já estão fazendo nutrologia, né? Fazendo alguns cursos aí. Eu falo que mente paraquedas só funciona se for aberto. Né? Exatamente. Então, Exatamente. a Mas aqui a precisa. gente, na verdade, a gente sai muito imaturo de uma formação de área de Sim. saúde, né? Se a gente tenta aprender com os nossos mestres, e esses mestres, muitas vezes, eles querem passar informação além daquilo que a gente achava que era importante e não valorizava essa informação. Os antigos mestres, eles sempre tiveram essa visão mais aberta da coisa, né? Eu tive professores de cirurgia dentro da residência, mestres de cirurgia, que já tinham essa visão integrativa, só que eles passavam de uma forma diferente para a gente, e tudo que ele passava de informação extra, a nossa cabecinha, quando a gente sai da faculdade, é bem focada naquilo que a gente julga que é verdade absoluta. A faculdade, ela te mostra um lado da história. Cara, Algumas vezes ela tenta te mostrar o outro lado, só que você está tão focado em ser o especialista. Você tem um herói, você vê na televisão os heróis que são dentro de uma área de atuação, e você quer ser que nem aquele herói. Só que você tem um herói ali do lado, te passando muito mais coisas que você não faz ideia de quão importante é. Que são os nossos mestres mais antigos e cardiologistas antigos que já tinham essa visão integrativa. Eu cheguei a pegar aula do professor Marrano, lembra? Sim. Da Santa Casa. Ele usava aquele... Pinar. Para escutar ali, pura semiologia, né? Pura essência, tá? Ele usava conceitos de semiologia, conceitos de fisiologia, muita essência, muito academicismo. E ao mesmo tempo de um conhecimento do ser humano, né? É aquilo que a gente estava conversando um pouco antes da gente começar aqui o podcast. O professor Adib Jatene, que era um cirurgião cardíaco, e foi acho que um dos maiores cirurgiões cardíacos do Brasil, ele já falava que antes de você ser um médico, você tem que ser humano, para você aí você toca no outro ser humano. Se você é somente um médico e não tem esse lado humano, você vai ser meramente um técnico. exatamente. E talvez o seu resultado não seja tão bom. E talvez o seu chamado e a sua missão não seja aquela que você esperava e você se frustra. Então, o que acontece? O chamado da medicina integrativa, na verdade, é o chamado da medicina, ponto. É o chamado da saúde e do cuidar. Coisa que muito tempo foi abandonado porque a gente se focou numa medicina de resultados, achando que o ser humano é uma variável única. Ou que se resume somente a um corpo físico. Que, na verdade, a gente sabe e entende hoje que ele é muito mais do que o corpo físico. Que é um ele ser trino, né? Ele é o mental e ele é o espiritual. E a gente não tem como dividir isso, e seu corpo físico não sabe a diferença Exatamente. do que é o mental do que é o espiritual. Ele vai lidar com as mesmas respostas. Se você tem um estresse mental, o seu corpo vai entender que é um estresse físico. Se você está passando por uma fase espiritual conturbada, o seu corpo vai entender que é um estresse físico. Então, tudo corresponde no seu físico. Então, não existe uma doença do físico, existe uma doença do ser. Perfeito. Então, com isso e esse entendimento, e muito engraçado, porque quando a gente se encontrou de novo, eu estava para fazer um curso de Theta Healing. Conheço. Então, e por um acaso, o Pedro tinha acabado de fazer o curso de Theta Healing também. Então, assim, coincidência ou não, coincidência não existe, o acaso não existe. Jesuscidência, né? E tudo tem um motivo para existir. É verdade, E, é o então, propósito, assim, né? Então, assim, poxa... E a gente veio desde então, desde 2019, Pensando, quando a ideia surgiu do AMSE, né? Eu cheguei assim na mesa de um restaurante, né? Peguei um guardanapo. Gilberto, pensei no negócio aqui. Aí eu botei as letras ali para ele, ele olhou assim. Faz sentido. Fez sentido. Fez sentido. Porque o AMSE surgiu de uma brincadeira. Falou no coração, né? Literalmente. Ficou no coração. Porque o AMSE fez sentido no sentido de ser uma brincadeira com letras. Entendeu? E que juntas formava AMSE. E significaria o quê? Várias coisas. O que você quiser que tenha A-M-E-S-E. A gente conseguia fazer várias frases dentro do cuidado da saúde, várias palavras dentro do cuidado da saúde, que poderiam ser exploradas com qualquer letra da palavra AMSE. Mas você lembra algumas, assim, para... Vamos lá. Atividade física, metabolismo, endócrino,
Estética, suplementação. Legal. Exercício. Que a gente descrevia, né? Na época a gente já começou com o pessoal de uma empresa, né, de arte gráfica, né? Logo na sequência, na verdade, não foi em 2019. Surgiu a ideia em 2019, aí veio a pandemia, e aí em 2021, né? Em 2020, no final de 2020. No final de 2020 a gente começou, vamos botar isso na prática, vamos começar Vamos tirar do papel e colocar na prática. Exatamente, vamos tirar da cachola. E colocar sob uma ideia em curso. Ok. Né? E a gente começou a tentar fazer isso de uma forma que todo mundo estava fazendo na época, ou muita gente estava fazendo, que era divulgação em mídia, né? E mas aí o Instituto ele tem uma sede? Como funciona? Como funciona? Na verdade é o seguinte, a gente tinha a ideia, a gente tinha as pessoas que estavam querendo trabalhar dentro dessa ideia. Que é multidisciplinar, né? Interdisciplinar. Multi-inter. E profissional também. Então tem médicos, nutricionistas, dentistas, educador físico, psicólogo. Então, que qualquer profissional ou pessoa que atue no cuidado do paciente, seja da área de saúde ou não. Perfeito. A gente entende que a área de saúde ela não é só composta por profissionais de área de saúde, ela tem uma composição muito maior. E saúde, a gente está falando não só saúde física, espiritual também. E emocional. Chegou a ter terapeutas holísticos com a gente, por que não sacerdotes? Até porque não tem uma verdade única, existem várias verdades, né? E com base nas várias verdades, surgiu a preocupação do AMICE em acolher o paciente numa forma... Inicialmente a gente achava que era 360, só que é multidimensional, não pode se estar focado somente na linearidade de 360. Então, na verdade, é esférica a coisa, como se fosse um mini universo. Então, qualquer pessoa que enxergue o paciente de qualquer ponto de vista, ela está incluída no AMICE. Sim. Porque quem é o ator principal do processo? É o paciente. É o paciente. Sempre foi. Nós somos meramente opinadores. E esse paciente aceita ou não aquela opinião para seguir o caminho dele. E essa opinião de quem está enxergando de um ângulo totalmente diferente do nosso é muito importante. Essa interação, essa troca. E não é necessariamente contraditório, porque a pessoa acha que... Pelo contrário, é complementar. Complementar, exatamente. Está oposta a você aqui, mas ela está oposta somente numa visão. O objetivo final está no meio. Que é o paciente. E que é o paciente. É o epicentro. E que tem que ter o equilíbrio das coisas. A doença ela se dá por um desequilíbrio de energias. O importante é que todos tenham essa visão do paciente, né? Exatamente. No centro. Imagem. Eu acho que isso que me incomodava muito, eu não sabia na época, antes de entrar nesse mundo e nesse meio, né? Nos anos, né? Entre a minha formação e até o chamado que eu tive, que foi através do meu irmão, em 2017. Né? O que eu vou dizer? A gente não... a doença que tem CID, né, que tem ali a cara escrita ali, né, é a ponta do iceberg. A gente usa muito essa analogia. É o que vai se exteriorizar no final. Antes disso, e eu acho que isso é o que mais me incomodava, porque eu não conseguia explicar por que uma determinada pessoas que faziam coisas parecidas vinham do mesmo meio, né, ou praticamente do mesmo meio, tinham resultados diferentes, ou expressavam doenças, problemas diferentes. Por quê? Por quê? E a gente não conseguia chegar nesse porquê, nesse caminho da causa, do que está na base do iceberg. Né? E isso me incomodava muito, eu não sabia que era isso, mas anos depois eu fui descobrir. Né? Por quê? Está faltando conhecimento aí, está faltando entendimento, né? Alguma coisa está faltando para entender por que essa pessoa, né? E a gente lá só com os remédios e tal, apagando fogueira. Né? Vou enfatizar aqui que apagar fogueira muitas vezes é necessário, mas depois a gente tem que dar sequência ao raciocínio. Tá? E na época eu não sabia. E é isso, a gente... tudo começa de um começo, né? Tudo começa de uma alteração, por exemplo, familiar, numa criança de 7 anos, que leva ele a um comportamento de compulsão alimentar, obesidade infantil, leva isso para a vida inteira, perda de autoestima.
E dentro do AMES, essa criança ia ser avaliada talvez por um constelador familiar. Para justamente ela entender o que aconteceu lá atrás. Perfeito. E poder... Porque, do nosso ponto de vista, é fácil tratar bioquímica. Exato. Bioquímica é muito fácil. Não se trata só a causa, né? Você vai lá no efeito. Exatamente. E a gente sabe que é tudo na raiz do problema. E tudo é cíclico. Onde tudo começou. Onde tudo começou, exatamente. O entendimento disso é muito importante. E claro que a gente precisa das áreas co-irmãs que tratam de saúde, não só das áreas médicas, estou falando nem das áreas tradicionais de saúde, com sociedade e tal. Estou dizendo de todas as áreas que o terapeuta holístico, por exemplo, né, ele trata de saúde, do ponto de vista dele. Mas você vê que é uma mudança de paradigma, né? Eu acredito que Sim. essa corrente, como você disse, né? Vocês tiveram professores, mestres, que já naquela época já tinham essa visão, mas é uma contramão, assim, na história, porque eu não sei, eu sou formada em farmácia, né? E eu me formei na UFJF, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Sim. Meu pai se formou lá também, em Quem? engenharia. Meu pai se formou em Sério? engenharia. Olha que legal. Então, eu fazia aula de anatomia junto com o pessoal da odonto, da medicina. Então, a gente convivia ali, né? Na parte de saúde ali com esses profissionais. E a gente brincava já na época que... Quando a pessoa passa no vestibular de medicina, ela acha que é Deus. Quando ela forma, ela tem certeza que é. É que a gente estava conversando... E quando a gente faz cirurgia, a gente aí na verdade... É um super Deus aí. É um mega Deus. É um mega Deus, Então, essa piada tem dentro das especialidades médicas, da nossa rotina com os colegas, tem muito então, faço ideia. Ou seja, essa piada onde a fumaça foga, ela não vem assim do nada, né? Exatamente. E aí a gente vem numa cultura, assim, de uma visão onde o ego desse profissional... é muito inflado, né? E para você viver isso que hoje, apresentar esse instituto que hoje vocês tiveram que matar esse ego e entender que, não, eu não sou Deus, o mundo não gira em torno de mim e o paciente precisa de algo além de mim. Exatamente. Né? Então, isso que eu falo, é uma mudança de paradigma. Sim, total. Mas eu volto naquele exemplo que a colega, a doutora Gisele, estava, né, a gente está num curso agora. Sim, a Gisele Darosa, ela já esteve aqui com a gente no podcast. Na palestra ela é minha dela, nutricionista também. Exatamente, é fantástico. Eu gostei muito de conhecer ela hoje. Fantástica, tá? E um comentário que ela fez sobre ego. Isso é muito importante para a gente entender que não existe esse negócio de Deus, não existe esse negócio do ser superior ao outro. Não, Deus existe, só não somos nós, do ser humano ser o Deus. O ser humano Deus, né? Não, claro, na verdade, todos nós somos Deus na sua pequena parte, não na sua essência única, né? Tocado ali, temos um pedacinho de Deus dentro de nós. Nós somos imagem e semelhança dele. Exatamente, mas não somos ele. Não somos ele, a soberania dele é uma coisa única. O Deus que eu estou usando aqui seria entre aspas. Sim, essa coisa da gente ia falar que o médico se acha. O supra-sumo. Mega ego. Né, o mega, né, o super, né, o super-homem, digamos assim. Eu não preciso de ninguém, super-homem, o super-médico, aquele cara, o super-cientista, aquele cara que se acha acima de tudo. Exatamente. Que acaba expressando essa postura, né? Então, esse tipo de postura que a gente vê, né, no nosso meio, né? Vocês muito mais do que eu, né? Não tô aqui para julgar ninguém e tal. Sim, claro. Mas isso é uma coisa que é prejudicial. E no que a gente quer de proposta, de grupo, de promoção de saúde, isso daí perde total sentido. Do ponto de vista que você não sabe tudo, você tem que interagir com a colega da outra área, porque ela tem muito para te passar, para que de forma complementar, né, vocês possam ajudar mais aquele paciente, porque vocês estão trocando informações muito importantes. O que acontece no nosso dia a dia hoje é que não há troca, cada um faz o seu, né, nossas áreas médicas, não só médicas, mas super segmentadas, né? Ver uma coisinha aqui, se virar um pouquinho para cá, não é comigo, entendeu? Procura um nutricionista, vai para academia, e não é por aí, né? E quem sofre com isso é aquela pessoa que veio te procurar. Claro, com certeza. E aquele porque ela vem achando que a solução está em você. Você acredita que está em você por causa desse superego, né? Formado dessa forma. Mas a realidade é que não está.
né? Longe disso. Exatamente. Eu vou te falar, quando você consegue ser desprovido desse superego, e aqui a gente está falando de profissão, né? Mas isso vale para a sua vida inteira, tá? Superego, mas vamos falar na profissão aqui. Quando você consegue entender que isso é ruim, faz mal, e você consegue se separar disso, se desvencilhar disso, é um sentimento muito bom. Faço ideia. É um sentimento muito bom. Correto? Porque quando a gente verdadeiramente serve o outro, ou você realmente faz diferença na vida do outro, é isso que nos complementa. Sim. E a gente foi criado... Não é sobre o que o outro pensa de mim ou fala de mim, mas é pela minha entrega real, né? É realmente a diferença que eu consigo gerar. Isso. Que através da minha vida, dos meus conhecimentos, que eu consigo realmente fazer na vida do outro. É isso que me complementa. É a real diferença que você não é faz. o título, né, que eu carrego, não é isso. Não é sobre isso. Você definiu o amor. E aí... Que é o servir. Que é o servir. Exatamente. E sem esperar algo em troca. Exatamente. É o servir pelo servir. E aí surgiu o AMIS. E aí surgiu o AMIS. Entendeu? E essa ideia do AMIS foi tão forte, né? Porque juntou tantas pessoas diferentes. Cada um tem seus objetivos, né? Obviamente, uns mais nobres, outros nobres na sua forma de enxergar, outros de uma forma mais individual, mas o indivíduo compõe o todo, então a gente sempre é nobre, mesmo que seja individual. As pessoas diferentes montaram e sorriram pra gente. Então, isso foi muito doutor, bom. você falou isso, me fez lembrar fazendo uma analogia aqui, claro, só fazendo uma analogia, dos apóstolos de Jesus, né? Que eles eram tão diferentes, tão de cultura, de conhecimento, de profissão, totalmente diferentes, mas ali unidos por um propósito que... Eles tinham um objetivo em comum. Que era o amor. Exatamente, o propósito era o mesmo, né? Que era amor. Que fez com que essa mensagem chegasse até nós 2000 anos depois, né? E vai se Você vê o poder disso, né? E que o poder está nessa diferença, nessa coxa de retalho aí, né? E, na verdade, quando a gente foi estudar a fundo todas as religiões do mundo, elas falam a mesma coisa. Elas falam de amor. Elas falam de doação. Elas falam de fazer o bem, e o bem no sentido de trazer conforto, trazer alívio, sem esperar nada em troca. É simplesmente se doar sem nada em troca. A essência da humanidade foi em cima disso. E ela se perdeu. Que foi o maior ensinamento que Jesus deixou para nós. Sim. O servir, né? Maior é o que serve. E ele foi um grande estudioso. Exatamente. Né? Então, tudo isso, quando a gente for ver, nós somos meramente... peças desse tabuleiro, né? tabuleiro. E quando a gente entende isso, a gente consegue jogar o jogo de forma mais alegre e feliz. E mais assertiva também, Assertiva também. E natural. E assim, a felicidade nada mais é, em algumas filosofias, do que plenitude. E ser pleno não significa estar alegre ou estar triste. É viver a vida de forma plena. É aproveitar de tudo que essa vida te dá, os bons momentos, os maus momentos, e aprender com isso e viver isso na sua totalidade. Totalidade, não se privar disso. Isso remete muito a equilíbrio também. Então, por exemplo, o paciente, ele está desequilibrado. Ele não está vivendo a vida de forma plena, ele não está feliz. Ele precisa do quê? Ele precisa de amor para estar feliz. E quando ele te procura, falta amor a ele. Eu falo, o tanquinho tá vazio, né? Tá vazio. O tanquinho das pessoas precisam estar cheio, né? Às vezes, o que ele precisa é meramente um sorriso. Ele não precisa mais nada. Ele às precisa vezes ser escutado. Ouvido. E às vezes só um toque de mão, uma energia trocada com aquela pessoa, isso já torna ele feliz. Ele já torna ele... Aquela doença deixa de existir. Aquela pessoa que está em desequilíbrio volta a ter o equilíbrio por pequenos gestos. E quando a gente está na área de saúde, a gente, muitas vezes, para não se deixar envolver no problema do outro, a gente se torna frio, distante, e começa a não tocar mais, e a gente começa a ter medo das outras pessoas na área de saúde, porque a gente tem medo de tomar um processo, de ser agredido. Poxa, eu estava dando o meu melhor e eu estou sendo agredido de volta. A pessoa começa a agir na defensiva e ela deixa de estar feliz com aquilo que ela está fazendo.
E quando ela deixa de estar feliz com aquilo que ela está fazendo, ela perde o propósito. E a gente não quer que ninguém perca o propósito, porque ele vai ficar doente, o profissional fica doente. Eu tive um câncer, eu estava doente. Eu não adoeci do dia para a noite. Muita coisa estava me agredindo e eu não percebia o que estava me agredindo. Eram as noites sem dormir, era a necessidade de me justificar como pessoa. Eu fiz cirurgia. Mas eu vejo o quanto que Deus estava te preparando para esse por projeto. um motivo maior. Exatamente. E esse Não é? motivo maior é estar com pessoas. Exatamente. E não necessariamente ser o ator principal da vida dela. Não. A gente esquece quando uma pessoa vai ganhar um Oscar, ali o ator vai ganhar um Oscar, ele agradece a muitas pessoas. Porque ele sabe que ele está lá meramente como uma peça dali, que ele está dentro de um jogo maior e ele tem essa necessidade de agradecer, porque, na verdade, ele sem aquelas pessoas, ele não estaria lá. Verdade. E quando você fala da formação, principalmente do médico, eu lembro do meu primeiro dia de aula. Eu fiz a Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e o primeiro dia de aula, o reitor veio abrir para a gente, só para medicina. Parabéns. Só para medicina, viu? Só para medicina. Só para medicina. A aula foi aberta só para os alunos da medicina. Teve uma aula magna da medicina, não foi de todo mundo. Geralmente é de todo mundo. Ó, a Escola dos Deuses, doutor Pedro. Exatamente. Você tá vendo aí, né? Mas ele falou. Mas o que ele Escola falou? dos Deuses. Parabéns. Bem-vindos, doutores. Já chamava a gente de doutor. Oi, viu? Doutor significa... Quando passa no vestibular, é o que eu falei, doutor. já é Deus. Então, assim, vocês são a elite da elite. É a cultura, é isso que eu falo. Existia essa coisa. Nós estamos falando aqui de uma cultura. Sua própria formação básica, Já te coloca isso. Nessa posição. Você tem 17, 18 anos de idade, o seu cérebro está em formação. Aquela formação que entra em você, parabéns, vocês são o melhor do melhor. Já viu os pais de que têm filhos médicos? Não, eles são mais médicos do que os filhos. Nossa, não tem orgulho maior. Mas isso é ruim. Isso é ruim. Você torna médicos insensíveis. E o superego vem daí. Exato. Entendeu? E isso foi muito marcante na minha vida, porque quando ele falou isso tudo, eu falei, putz, mas é isso mesmo? E por muito tempo eu fui catequizado nisso mesmo. E quando eu escolhi uma especialidade cirúrgica, é pior ainda. É pior aquilo ainda. que a gente falou, né? É pior ainda porque o cirurgião, ele mexe dentro do paciente. E por ele mexer dentro do paciente, ele literalmente acha que ele define a vida dele, daquele paciente. Do paciente. E, na verdade, quando ele falha, ele se frustra. Ele adoece quando o paciente não tem o resultado que ele espera. Aí uma pergunta. E como você, que é o super, falhou. Como você... Então você não é super. Exatamente. E como lidar com isso? Exatamente. Como lidar com um não? A frustração. O não é amor também. É o limite, claro. É o amor. Porque se você deixar fazer tudo, uma hora vai machucar. Aqui, né? Só que somos crianças despreparadas para a arte do cuidar. Né? E a arte do cuidar, quando a gente entra na medicina, a gente acha que é só da medicina. E não, né? Não. É interdisciplinar. Tá, mas aí hoje o Instituto AMSE, ele atende pessoas do Brasil todo? Como funciona? É um instituto físico? Eu, por exemplo, como é que eu sei se é para mim? Se eu identificar que sim, como eu faço para passar por esse cuidado, por esse atendimento? Explica um pouco para nós. A gente iniciou com o nome de Projeto AMSE. Eu penso que as pessoas, assim como eu, devem estar curiosas. Assim, não, mas eu quero esse negócio aí, como é que eu faço? Sabe aquela coisa? A gente começou com o Projeto AMSE. Como projeto, a gente estava com um brainstorm muito grande. A gente tinha aquela história do empreendedorismo, né? O que a gente é? Somos o quê? O que a gente pode trazer de... O que é o nosso... Ou vamos falar de termos de empreendedorismo? O que é o nosso MVP, né? O nosso produto mínimo viável. O que a gente vai oferecer para essa população, para ela ter a troca com a gente? Primeiro momento, a gente achou que a gente ia montar um modelo de atendimento que a gente chamou de 360 na época. Vários motivos, deu certo em alguns cases, em outros cases a gente começou a ratear porque o paciente não entendeu. Ele não entendeu, ele achou que ele não precisava de determinado profissional e daquilo. E a gente não pode impor. Daquele modelo, né, antigo. E a gente não pode impor. Perfeito. Porque se a gente impor, a gente está indo contra o próprio princípio do AMSE. Claro. Sim. Que é o livre-arbítrio daquele paciente e decidir o que ele quer para ele. Perfeito.
Só que a liberdade. A liberdade. A bênção e a maldição divina, né? O livre-arbítrio, né? Exatamente. Então, a partir daquele momento que aquele paciente não entendeu, e a gente entendeu que isso foi uma falha de comunicação nossa na hora de passar isso para o paciente, a gente falou, o que o AMIS é? Então, o AMIS, antes de mais nada, a gente tem que formar profissionais que pensam igual dentro de uma filosofia do AMIS, que é o olhar esférico hoje ao redor do paciente, para esse paciente ter esse benefício. E quando todos os profissionais falam uma língua semelhante, esse paciente se convence da importância dessa visão esférica. Então, a gente passou a tentar educar esses profissionais que têm esse objetivo comum. Aí o projeto AMIS virou o Instituto AMIS. Então, o Instituto AMIS tem um braço educacional e um braço assistencial. O educacional no sentido assim, nossa, vamos caminhar juntos na construção desse conhecimento, traz para mim o seu conhecimento e eu trago para mim o meu conhecimento, para você o meu conhecimento, e juntos a gente consegue montar... Isso com profissionais. Com profissionais. Tá. E o paciente... Assistencial. Assistencial, inicialmente por causa da pandemia foi online, e hoje dentro... Então, vamos supor, eu vou ser paciente do AMIS. Aí eu passo por toda a equipe. Que o atendimento seria tipo numa mesa redonda. Então, online. Inicialmente foi online. Entendeu? Por causa da pandemia. Então, a pandemia atrasou muito o AMIS como um projeto físico. Ele virou um projeto virtual, o que foi muito bom. Pois é, que bacana. E nesse momento que a gente, durante a pandemia, teve essa experiência, a gente falou, não, a gente precisa do passo físico, porque o AMIS precisa do toque, do olhar, do sorrir da pessoa. E aí essa consulta, digamos assim, ela é individual com cada profissional? Não, é ao mesmo tempo? É ao mesmo tempo. Como se fosse uma sala do Zoom, exatamente, com todos vocês? Porque naquele momento que a gente está conduzindo a anamnese, cada profissional vai conduzir uma parte... Com um olhar. Com um olhar diferente. Daquela anamnese. Por que acontece? Porque se sair daquele momento, a percepção é diferente. Perfeito. Que fantástico. Entendeu? Né? Então, a percepção de cada profissional num momento único, aquele profissional que trabalha com psicologia vai entender, bom, ele reage dessa forma, quando arguído dessa forma. Então, talvez o comportamento dele seja por causa disso, disso e disso. E a partir dessa anamnese é que vão ser estipulado o protocolo? Os protocolos. Aí os protocolos vão desde do tradicional, da medicação tradicional, aí a sugestão vem, por exemplo, a gente trabalha com terapeuta holístico, que virou assim, não, eu acho que ele precisa, dentro da terapia holística, trabalhar mais essa parte de floral de Bach, por exemplo. Mas aí o paciente que vai decidir quais os protocolos que ele quer fazer? A gente monta o protocolo para ele, explica o porquê de cada coisa no protocolo. Tá. A prescrição é nossa. A prescrição, entendeu? Mas a aceitação é do paciente. Aí ele vai falar, putz, não, isso ok, isso eu gostei, isso eu não gostei, isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim. E o problema é, quando você tem uma gama de profissionais em volta nisso, existe um único impeditivo nesse sentido, que é o financeiro. E às vezes não é nem o tempo do profissional, às vezes é o custo terapêutico. Perfeito. Para o paciente. Para o paciente. Então, se a gente fez um modelo que teve regressão, teve de vidas passadas, teve material injetável, teve suplementação oral, dietoterapia, prescrição de atividade física com supervisão, tudo isso... Florais de Bach, né? Florais de Bach, tudo isso tem um custo. Porque as pessoas se confundem que custo com preço, né? Gente, mas eu estou encantada com o negócio, sim. É uma coisa... Não, a gente é suspeito para falar. É uma visão do futuro. Parece que sabe, aqueles Jacksons... Exatamente. Né? Mas a medicina que o médico do futuro... deles era assim, a medicina deles era assim, devia ser assim. Sim, mas a medicina do futuro nada mais é do que a medicina do passado. Pois, é verdade. E a função do curador... E tinha vários nomes do curador, era uma pessoa que tinha uma visão física, mental e espiritual. Que fantástico. Doutores, mas e assim, qual o valor dessa consulta? Pois é. Qual é o grande problema?
vai ser a quantidade de profissionais que a gente vai envolver ali. Chegamos nesse ponto agora de equalizar, de tornar um negócio possível, viável. Essa é a palavra, viável. Viável, porque uma consulta dessa, se você for ver de forma individual, se a gente colocar 6 profissionais ali, vai te custar pelo menos R$4.000 a consulta. Verdade. A consulta. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai subsidiar a maior parte dos profissionais de alto custo ali, para esse paciente poder entrar. Então, por exemplo, uma consulta padrão minha, dentro do Instituto Gilberto Kosserginski, custa R$650. Não é a mais cara, nem é a mais barata. Eu não posso passar esse valor para o AMS. Uma consulta do Dr. Pedro tem em torno de R$500. Imagina, já tem 1.150 aí. A Nutri cobra 300. O educador físico... Depende da Nutri. Não, sim. Sim. Tô falando na média, né? É. Na média. 300. Bom, tem colega meu que cobra R$5.000 a consulta. Tudo bem, tem mercado para isso. Mas como a gente quer... O intuito do AMS é levar o cuidar para uma maior quantidade de pessoas. Perfeito. A gente tem que tentar diminuir nossos egos aí nesse programa. E é um programa que a gente, de certa forma, vai selecionar os pacientes. Né? Porque a gente a gente quer que esse paciente venha até a gente e que ele tenha um resultado, porque se ele passar naquela entrevista e a gente entender que aquele paciente não vai se enquadrar, a gente conversa com ele, olha, você não vai se enquadrar no projeto. Sim, porque nada acontece se ele, de fato, não quiser. É verdade. Não fizer por onde. Com certeza. O principal ator ou atriz vai ser sempre ele. Nós somos coadjuvantes. Se a gente entender que ele quer uma bala mágica, ele não se enquadra naquilo. Exatamente. Já aconteceu. Com certeza. Já pessoas... você agora está falando, pô, que legal. Um monte de gente falou. E aí, muita gente esbarrou no custo, começou a fazer e depois parou. Que o custo inicial é muito baixo, porque a gente cobra uma taxa simbólica. E tem aquele perfil de pessoa que também falou que é legal. É isso aí. Tá na moda, etc. Mas chegou na hora H... ele queria a bala mágica. A maioria das pessoas querem a bala mágica, né? Mas não existe. Não quer emagrecer, quer ser emagrecido. E daí vai. Mas não existe. O nosso objetivo de informação também não cai só no profissional, no colega da saúde, que talvez trabalhe com a gente junto ou sob forma de parceria, indicação que seja. Cai também em cima do público em geral. Cai em cima daquele que vai ser o paciente um dia. O cliente que seja. Tá? Perfeito. Porque ele precisa entender que isso daí não é modinha. Isso é promoção de saúde. Exatamente. Tá? Isso não é modinha, isso é promoção de saúde. Tá? Então promoção de saúde. Tá, deixa eu entender o que é isso, promoção de saúde. Porque eu vou no meu médico. Meu médico tem a minha receita lá, me manda fazer exercício e tal. Isso não é saúde? Isso também Eu sempre falo assim, as pessoas que não tem muita consciência da coisa, né? Porque assim, se você vai pular de paraquedas, tu vai escolher o paraquedas mais barato? Não. Porque quando é para cuidar da tua saúde, tu quer fazer o manipulado mais barato, quer ir no médico mais barato? É porque as pessoas não entendem custo. Exatamente, né? Não entende custo. Quando a gente entra numa filosofia que isso é uma cultura do Brasil, lá fora eles têm outra visão, que você tem direito a tudo e que você não tenha contrapartida nenhuma da tua parte, inclusive como nossa Constituição fala que saúde é um direito de todos, as pessoas acham que por ser um direito isso não vai ter um custo. Entendi. E tudo tem custo, seja ele de tempo, seja ele de dinheiro, seja ele de, sei lá, de qualquer coisa. De energia. Tudo isso tem custo. Isso, você tem uma moeda de troca, isso chama economia. Né? Um dos grandes mentores espirituais, entre aspas, que ele nunca se declarou como mentor espiritual, que eu considero do século XX, se chamava Albert Einstein. Que ele falava que tudo é energia. E essa energia, ela tem uma troca. Para ela se manter em constância, ou seja, ela manter-se perpétua, ela precisa dessa oscilação de troca, que os antigos chineses falavam que era o yin-yang, das religiões judaicas cristãs eram outros nomes, e assim vai, e cada
cada um falava de uma forma diferente. Essa troca é necessária, esse é o custo. Custo lembra dor. E não é para ter dor. A gente sabe que para você ter uma evolução em qualquer coisa na vida, você paga esse custo. Se você entende que o custo vai ser dor o tempo todo, você não sai da sua zona de conforto. Quando, na verdade, aquele custo te leva a uma evolução maior. Ou seja, então não é um custo, é um investimento. Mas o investimento por si só, se você for ver a luz da palavra, você está abrindo mão daquele teu dinheiro, ou daquela tua energia, daquela tua força. Para ganhar algo maior lá na frente. Lá na frente, mas você abriu mão daquele momento. Sem dúvida. É custo. É custo. Né? A ideia do custo é esse. Só que a palavra custo é feia, então a gente troca por investimento. Porque daí fica menos pesado. Fica menos pesado. Porque o investimento é aquela garantia de que você... Garantia nada tem garantia. Mas, enfim, é aquela ideia de que aquilo vai voltar para você em algum momento. De alguma forma. Mas mesmo o custo... O custo não, é aquela coisa assim, já era, né? Mas não é. O custo, na verdade, ele vai voltar para você. Porque você abriu mão daquilo, mesmo que seja de imediato, para ter uma contrapartida. Perfeito. Né? É o preço que você paga. É o preço que você paga, exatamente. E dentro disso vem a dificuldade, principalmente no Brasil, porque existe essa cultura do brasileiro, e isso não é de agora, isso é desde a cultura anterior do brasileiro. Já tinha um grande escritor e antropólogo brasileiro chamado Mário de Andrade, que escreveu um livro fantástico chamado Macunaíma, que veio a cultura do me dar sem nada em troca. Perfeito. Da pedência. Da pedência, ótimo. E quando você tem isso, você não tem evolução. Porque faz parte do me dar o doar também. Perfeito. O dar. Se eu tenho um me dar, alguém está dando. E o vice-versa também é necessário. Isso é uma lei universal. Você doa para daqui a pouco alguém se doar por você. Então você vai receber. E isso é amor. Então, assim, mas na prática, exatamente, isso é amor. Na prática, na nossa prática do dia a dia, do nosso trabalho, para você ter um serviço ou um produto, tem alguém trabalhando para isso. Tem alguém investindo para isso. Tempo. Claro. Conhecimento. Dinheiro. Todo mundo que está aqui, você investiu dinheiro para estar aqui. Sim. Você, às vezes, investiu dinheiro sem esperar algo de imediato em troca. Às vezes, é meramente estar feliz e trocando informação com outras pessoas. Foi o seu investimento financeiro. Por um outro lado, você está tendo um ganho mental e espiritual único. Entendeu? Você acabou de definir aqui o meu podcast, doutor Gilberto. Porque isso é importante, essa troca é importante. Exatamente. E levar isso e conscientizar isso para as pessoas faz parte da gente. Né? Quando você recebe o título de doutora, e farmacêutico tem esse título de doutor, doutor vem do latim docere, ensinar. Olha que nobre arte. Os nossos doutores esqueceram de fazer o que a essência deles mandam, que é o ensinar. O médico nada mais faz do que ensina aquele paciente um caminho a ser seguido. Não necessariamente um caminho da verdade absoluta para aquele paciente, mas é um caminho. Então, o farmacêutico também faz isso. O nutricionista faz isso. O padre, o pastor faz isso. Exatamente. O engenheiro faz isso. O cozinheiro faz isso. O lixeiro faz isso. Então, todos nós somos doutores em alguma espécie de assunto do nosso cotidiano e que todos eles são importantes, iguais na sociedade. Então, quando a gente tem esse conceito, a gente entende que esse conceito tem um custo. Para você formar um lixeiro, tem um custo. E para esse lixeiro desempenhar o papel dele com prazer, ele tem um custo tem também. Um custo. E as pessoas têm que parar de achar que custo é uma coisa feia. Não. Saúde tem um custo, e o custo da saúde é alto. Muito alto. Se eu for falar em cifras de quanto eu investi em conhecimento para estar aqui... Ixi, Maria. Não dá. É proibitivo. Proibitivo. Quanto os meus pais investiram na minha educação, é proibitivo. Só que na cultura do brasileiro, como a gente tem a cultura do me dar, isso veio de diferentes formas e não é uma crítica pejorativa, é ao contrário. É para tentar construir uma nova filosofia. Quando a gente chega lá fora, na Europa, nos Estados Unidos e nos próprios países asiáticos, eles entendem que você tem a necessidade de indenizar
aquela pessoa por tudo aquilo que ela está te passando. Se você vai fazer ou não, são outros 500. Mas você tem que pelo menos indenizar ela por tudo aquilo que ela tem de informação para te dar, ou pelo serviço que ela prestou. Então, assim, a gente está também tentando educar aquele paciente em dizer, cara, você não está dando só dinheiro para a gente. Você está dando seu tempo, você está dando tudo isso e a gente está tentando fazer a contrapartida. É uma troca, é um ecossistema. Perfeito. E isso é talvez o mais difícil da gente falar. Vocês estão falando vão falar, pô, Gilberto... Você... E se a gente extrapolar, né, doutor Gil, é uma forma de honrar também, né, aquela pessoa que está ali te servindo. É como a Gisele falou hoje na palestra, a gente honra o outro. É aquela diminuição do ego. Exatamente. E servir e mostrar que a gente honra aquela pessoa, às vezes está em pequenos gestos. É verdade. É o cafezinho. Isso é um custo. É verdade. Mas é um custo, talvez, de amor. E é um custo positivo, é um custo bonito. Onde a pessoa se sente... Acolhida. Isso aí. Então, o Instituto AME, ele quer passar para você que você vai pagar o seu custo, não só monetário, mas de energia, de tempo e de tudo aquilo para você chegar no objetivo que você quer. E foco que você quer. Ótimo. E aí seria de quanto? Esse investimento? Então, inicialmente a gente tinha estabelecido que ia ser em torno de 900 a R$1.000 com 4 a 5 profissionais inicial. Obviamente, crescendo essa quantidade de profissionais, a gente vai ter que aumentar esse custo. O que eu acho bem barato. Ele é barato, mas é um custo inicial. É o inicial. Então, por exemplo, imagina você, um paciente de 35 anos de idade, com obesidade mórbida, trabalhador da indústria, que tem seu plano de saúde, que vai procurar você, ele se propõe a pagar esses R$1.000, ele faz os exames e na hora que a gente vai fazer a proposta terapêutica, essa proposta terapêutica chega a R$8.000. Porque não é a gente que estabelece preços e valores de propostas terapêuticas, é o mercado. E aí se ele fala assim, ótimo, adorei vocês, mas eu não vou seguir o tratamento por uma questão financeira. E isso que é o nosso principal problema. Não é o custo inicial financeiro. É todo o que vem depois. Mas... Existem formatos de... A gente está trabalhando nisso, entendeu? Para tentar... quando ele falou, né? Se doar, não ter o superego, né? Trabalhar essa questão, faz a gente também entender que a gente tem que arranjar um meio termo, tentar se doar um pouco para que esse meio termo... Para chegar num denominador comum. Mas eu penso assim, por exemplo, eu vou pegar de exemplo, por exemplo, eu tenho um médico que faz um acompanhamento com o médico. Tenho como é que fala? A consulta dele, a prescrição dele. Mas aí todo mundo tem um médico, tem um nutricionista também, né? Sim. Aí você tem um nutricionista, aí você tem a consulta dela, a receituário dela. Vai somando. Aí também tem o educador físico, né? Igual a Gisele falou lá, eu não sei treinar sem personal, eu me identifiquei. Eu também não... Gente, sério, eu treino há 10 anos com a minha personal. Por sinal, até convidei ela para fazer uma palestra. Ela é atleta, né? Ela doida para virar tua paciente e tudo. Legal. E aí, há 10 anos eu treino com ela. Sim. O dia que ela viaja, gente, eu chego naquela cadeira... Eu devia ter vergonha, né? De falar, ninguém é obrigado a construir provas contra si próprio. E juro, eu não sei o nome dos aparelhos, eu não sei o que fazer. Parece que eu vim de outro planeta, assim. Não sei treinar sem ela. Então, quer dizer, tem ali o custo dela, tem o custo da academia. Se você consegue juntar isso tudo num lugar, na verdade, não é que ficou mais... Às vezes pode até ficar mais barato. Então... É que a gente não faz essa soma. A gente utiliza um artifício que todo mundo conhece. A nossa primeira, digamos, proposta, assim, plano terapêutico, a gente usou o artifício que todo mundo conhece como valor agregado. Tá? Então, a gente formataria esse em forma de, vou usar o termo combo, pacote, plano. Entendi. Onde você englobaria uma gama de serviços XYZ dentro do mesmo plano. E esse plano teria um determinado tempo, tá, previsto, 2 meses, 3 meses, por exemplo, que uma coisa se torna uma coisa mais viável, né, para a própria pessoa
se reeducar em termos de alimentares, né? Ir para academia e tal, Sempre etc. pequenas metas. Grandes metas exatamente. costumam não funcionar. Perfeito. Tá? Um passo cada vez. Exatamente. Um passo cada vez. Então, esse foi o primeiro raciocínio nosso, né? De como resolver essa questão financeira. Porque você mesmo falou, fica um negócio inviável. Porque você tem 6 pessoas envolvidas, por mais que muita gente faça isso, mas faz de forma inconsciente. Né? Porque vai fazendo. Na hora que ela vê, ela já gastou esse valor. É o que eu tô falando, Mas né? se você chegar na frente dela e falar, olha, você tem que pagar isso da Nutri, isso do médico, isso do outro médico, isso do profissional de educação física, isso do coaching, isso da psicóloga. E você der a conta na frente dela, isso tem um efeito na cabeça dela, que ele estava falando, que o Dr. Gil estava falando até ainda há pouco, né? Da questão da sofrência do custo. Por mais que muita gente já faça isso, mas faz aqui uma coisa, daqui a pouco faz outra, daqui a pouco não, ele vai somando, ele gasta isso, mas não está ali na frente dele. Exatamente. E o que eu vejo é o seguinte, ó, profissionais desse nível que vocês estão trazendo aqui, e eu falo dos 2 aqui que são médicos que apresentam essa medicina aí, a consulta desse profissional é R$ 1.500, tem profissionais de R$ 5.000. E o receituário deles não é menos que 2.000 também. Olha só, quem é bom, Entende? Quem é bom se valoriza. Exatamente. Seu trabalho, né, tem que ser valorizado. Se você investiu, se você está investindo, né, se você é melhor hoje do que semana passada, do que há 2 anos, do que há 5 anos, que é o nosso caso, né, a gente tem que cobrar aquilo que vale. A gente cobra aquilo que vale. Então, assim, se você for pagar individualmente para cada um... Você vai gastar muito mais. Muito mais, que eu estou falando. Então, como vocês juntaram porém, isso nesse instituto... O outro porém, você não está lá pelo Dr. Gilberto ou pelo Dr. Pedro. Você está lá pelo AMES. Exatamente. Então, se você jogar um questionamento dentro do grupo ao qual você vai pertencer, não necessariamente a resposta vem do Dr. Pedro ou do Dr. Gilberto. Mas sim da equipe, né? Da equipe. E, às vezes, o paciente tem que entender isso. E por isso que eu estou falando. Então, quer dizer, o que eu estou recebendo é muito maior do que eu estou pagando, do que está custando. Por quê? Porque isso é uma situação que eu jamais teria aqui fora. Sim. Todos os profissionais conversando entre si... Ainda que eu fosse com cada um individual aqui fora, é diferente, entendeu? De ter todos eles... Num campo de visão único. Pensando exatamente naquele ponto específico. E vou repetir ali. aqui, tem muita gente que está pagando... Só que como a conta não chega toda de uma vez só na frente dele... É o que eu falei aqui. Exatamente. Ao contrário, isso é um conjunto de várias dores pequenininhas. Foi isso que eu falei aqui. Ele paga uma aqui, paga outra ali, ele paga outra ali. Quando ele vai ver, ele já pagou. A soma está muito maior. Ele já pagou, a soma está todo maior. E ninguém se conecta. E ninguém conectado. Aí eu vou te falar o ponto de vista do paciente. Não, mas se eu for, então tá, eu vou ter acesso ao Dr. Gilberto dentro do AMES, eu vou pagar muito mais barato para ele ali do que eu pagaria no Instituto Gilberto Kossergiski. Né? Mas você não vai ter tudo que você teria ali. Mas em compensação, tipo assim, você pode não ser atendido por mim lá. Nós somos meramente líderes desse movimento. Não significa que nós vamos estar presentes 100% do tempo em todas as dinâmicas. Exato. Vão ter outros Gilbertos, outros Pedros, outros... põe o nome que você quiser ali. A ideia é essa. A ideia é essa, porque a gente sabe que hoje em dia as coisas funcionam como coworking, por exemplo, com economia compartilhada. Né? Então, quando você entra num projeto de economia compartilhada, não necessariamente você vai saber quem está te atendendo naquele momento, mas você sabe que você vai ser atendido dentro de um critério e padrão único. O projeto do Instituto está acima do indivíduo. Entendeu? Tá? O indivíduo é coparticipante. Não é uma consulta com o fulano, ciclano, é uma consulta com o Instituto. O Instituto AMES. Então, e esse é o nosso principal desafio de marketing hoje. Educar o nosso potencial cliente. Mas é que assim, todo negócio que é pioneiro é um investimento em educação muito alto. De orientação. Exatamente. De você fazer a pessoa entender aquilo, porque pensa, o nosso cérebro ele trabalha muito bem com coisas que ele já conhece. Sim. Com aquilo que ele nunca viu. Novo. É um investimento em educação muito forte. Então é como se você estivesse ali na arrebentação ali da onda, no mar. Né? A onda está sempre quebrando ali em cima de você. Até você vencer aquilo, é muita educação, é levar isso de uma forma
intensa, né? E frequente, assim, até aquilo se tornar familiar para as pessoas. É inovador, porque sim. é muito inovador, Sim. exatamente. Aí junta os 4 pilares do BeHappy. Exatamente. Entendeu? Quando você falou dos 4 pilares do BeHappy, eu disse, não, é o AMICE. Entendeu? O AMICE e o BeHappy, eles têm uma afinidade de empreendedorismo e de trazer a plenitude do mente, corpo e espírito. Exatamente. E é isso que a gente prega. E a gente quer parceiros como o BeHappy, a gente quer parceiros como o ForMédica, porque a gente entende que todos eles são parte desse todo. E se é parte desse todo, e não tem o ego dessa história, o ego vem do paciente, não vem de quem está ali, isso vai ser difícil, é difícil, está sendo difícil. É uma construção diária. A gente já pensou em desistir várias vezes, porque às vezes a gente não consegue que os outros profissionais cheguem na mesma vibração. Sem dúvida. Mas os que ficaram entenderam isso. Até porque muitos acho que não conseguem nem entender. Tem isso também. Alguns entendem como oportunidade de pescar paciente para ele. Mas, ou seja, não pegar a essência do projeto. Não pegar a essência. O que acontece? Quando o profissional pensa nesse sentido, ele até começa no projeto, mas ele não se mantém. Eu falo assim, Gilberto, eu sou do RH, né? Então eu gosto muito disso, de pessoas, muito voltado para pessoas, trabalho nessa parte de contratação, treinamento, seleção de pessoas e tal. E na minha empresa eu faço isso, né? Então eu penso assim, quando o processo de contratação não é você encontrar uma pessoa para aquele cargo, é você encontrar a pessoa. Ela precisa ter a cultura da tua empresa. Ela precisa ter o propósito da tua empresa. Exatamente. É mais ou menos como achar uma agulha no palheiro. Ela tem que querer dar certo. Ou se ela não tem ainda, ela quer aprender. Exatamente. Então é o ego. Não é sobre achar profissionais, é achar o profissional que tem, assim como vocês se encontraram, que tem o propósito, que o coração dele pulsa por aquilo, que tem a essência daquilo. Há uma vibração ali. Porque senão não vai funcionar. Então, dentro do próprio Estatuto do AMICE, a gente sempre falou, cara, hoje, por exemplo, quem está dirigindo de forma executiva sou eu e o Pedro. Mas daqui a 3 anos a gente não quer estar mais nessa função. Exatamente. A ideia é, literalmente, como instituto, cada profissional que está ali dentro tem experiência em diferentes áreas também. Exato. Porque ele amadurece como pessoa também. Com a minha empresa. Eu falo que meu sonho, e eu estou no metade do caminho desse sonho, é real. Ou seja, não é só um sonho, é real. É ter um time tão grande, tão forte, sabe? Tão coeso, que eu me sinta muito pequena perto deles. Porque a instituição sempre vai ser maior do que o indivíduo. E isso a gente tem que entender. E quando a gente fala um instituto é instituição em pessoa. Para você ter uma ideia, a própria criação, eu copiei junto da gente criar, da ideia de criar codinomes, né, no meio virtual, né, que na verdade depois, né, ele virou o Dr. Gil. Entendeu? É uma forma de desconstrução dessa imagem dele como pessoa física, indivíduo. Ou da minha, eu virei o Dr. PH. Dr. PH. Virtualmente, né? Meu nome é Pedro Henrique. Então, assim, correto? É uma forma de desconstruir essa questão da personificação do atendimento naquela pessoa. Por mais que muitos pacientes venham, a princípio, por tua causa, por causa dele, por conta da doutora Suelen, entendeu? É uma forma de entender, olha só, aqui eu sou o Dr. PH. Entendeu? Entendi. E mais ou menos isso que a gente tenta trazer. E para as pessoas que querem, né, ter isso para a vida delas, querem se amar, querem se cuidar, tem um link? A gente tem um Instagram, que é o @projeto AMICE. Então nós vamos colocar aqui embaixo para as pessoas acessarem. E a gente entrar em contato, vocês vão ter contato com os profissionais que lá estão. Se você é profissional e quer se juntar a gente, vai ser um prazer. Ótimo. Então, acho que quanto mais profissionais tiverem com essa mesma pegada e entender que, obviamente, você vai ser remunerado pelo seu tempo, fica tranquilo em relação a isso. Remunerações justas e corretas. Ninguém aqui quer ganhar dinheiro nas costas de vocês, ao contrário, a gente abre mão da nossa remuneração muitas vezes para poder remunerar os outros profissionais.
porque a gente realmente acredita no projeto. Entendeu? Então, para poder levar literalmente a palavra de amor adiante, né? Porque a melhor forma de se amar é se cuidando, né? E por isso... Amar é a melhor forma de se cuidar. Ame-se. É lindo, né? Ótimo. Então, e a gente entendeu, e quando a gente veio aqui para Camboriú agora, que a gente veio a convite do professor Sandro, o professor Sandro tem um projeto dele que é o Nexus Acesso, que é levar justamente a informação de ponta, aí já vai do lado técnico da coisa, e o professor Sandro também é colaborador do AMSE. Então, e é uma pessoa que tem muito para passar de informação. E muitas vezes... adora fazer as lives com ele, né? A gente faz lives periodicamente. Bacana. Então, surgiu a oportunidade de estar com você também aqui, Daisy, e a gente poder passar um pouquinho do nosso projeto e, quem sabe, em futuros podcasts, pegar cada um dos membros desse projeto. Ótimo. E cada um falar um pouquinho da sua vivência, da sua experiência. Talvez jogar um pouco de fogo no parquinho, como falar de estatina e colesterol. Fogo no adoro. Ótimo. A gente vai colocar. Tá? E assim, se você é profissional de marketing, quer trabalhar com a gente, venha também, entendeu? É claro, ninguém trabalha de graça, vai ser remunerado. E a gente quer que a pessoa vista a camisa. Perfeito. Porque você vestindo a camisa, você se sentindo parte daquele todo, você não é só meramente aquele cara burocrático que vai lá, bate ponto e... tenho consulta com o paciente, tá. Venha construir essa história, né? Construir uma história. Deixar esse legado. O legado, eu já plantei uma árvore, vou escrever o livro, não tenho filhos. Mas... Eu estou escrevendo o livro também. Eu também não tenho filhos, estou escrevendo o livro. Então, o meu filho pode ser o AMSE, entendeu? Não tem problema nenhum. Porque o legado tem que continuar. Sempre, entendeu? Então, eu acho que fica o convite a todo mundo, aos ouvintes que se identificarem com a filosofia do AMSE, tanto quanto... colaboradores, como pessoas a receber essa colaboração, está mais do que bem-vindo. Balneário, eu acredito que seja um local, inclusive tem praia com esse nome, né? De se amar mais, né? A cultura de praia é uma cultura de muito alto amor. De autocuidado também. De autocuidado. Então, a gente... Acho que é o lugar ideal. Né? Para falar a verdade. Para ser bem sincero, um lugar bem interessante para a gente estar cada vez mais. Que ótimo. Presente. E fisicamente... Sejam convidados a estarem aqui. Incluindo fisicamente, né? Trazerem os profissionais do AMSE. Adorei a experiência daqui de vir fazer esse podcast aqui, falar do nosso projeto. E a gente continua com muita vontade cada vez mais. Obrigada, doutor. Cada vez mais. E do ponto de vista físico, como você perguntou, o AMSE hoje está em Curitiba, fisicamente. A gente atende em 2 e possivelmente o 3º local com o grupo AMSE, né? Existe o local por si, de forma individual, mas o AMSE está ali atrás organizando muita coisa ali também. Perfeito. Então tem essa consulta presencial também, Essa né? consulta presencial. Sim. Tem dentro do meu consultório, do Instituto Gilberto Kosserginski, o AMSE, que, de novo, são propostas diferentes. Aí você fala, você vai jogar o AMSE dentro do teu próprio consultório? Eu disse, sim, porque são propostas diferentes. Perfeito. Muitas vezes você falou, a atleta vai te procurar. Ela tem um objetivo específico. Ela sabe o que ela quer e ela sabe que ela precisa daquilo. Agora, você tem um problema de saúde sério. E aí, quando você vai procurar o Instituto Gilberto Kosserginski, você tem um problema de saúde sério, eu identifico que você tem aquele perfil para o AMSE, eu vou jogar você para o AMSE. Perfeito. E a gente também está hoje num prédio novo, dentro de uma subclínica desse projeto novo, né, que é o ECO, que o nome já diz, é o ECO do ecossistema, e a gente se identificou muito com isso. Dentro da clínica de cardiologia do ecossistema, que é o Eurolux, que também pertence a um cardiologista lá de Curitiba, um cara com muita visão de negócio, e ele entendeu essa necessidade, não só pelo lado financeiro, mas pelo lado de ofertar ao paciente algo mais, que é a Eurolux dentro do ECO, que é o ECO Medical Center, que é um prédio novo. Não sei se chegou a conhecer em Curitiba. Não cheguei. Eu vou dizer o que ele falou para mim. Eu entendi, ele virou para mim e falou, eu entendi que
é justamente o que falta no serviço da minha clínica, porque a gente faz o check-up, pede os exames, avalia, né, encaminha e tal, mas assim, quando o paciente volta e você vira para ele e fala, os seus exames foram bons, né, seu risco cardiovascular é baixo, não piorou, ou melhorou, você que teve um evento e tal, você está apto para praticar atividade física, inclusive, e tal, beleza. Tá. Aí a pessoa, quem está na frente dele, que é o paciente, vira e fala, tá bom, e agora? Aí ele, do outro lado, bom, e agora você tem que fazer as coisas certas, né? Os hábitos certos e tal. Aí o cara fala, como? Tá, como? O quê? Aí ele percebeu que faltava alguma coisa no negócio dele. Como ele já tinha conhecido o Gilberto há algum tempo atrás, ele vem de uma medicina muito tradicional, sem contestação aqui, o cara muito estudioso. Super complementares, tá? Existe, quando você começa a demonizar alguma coisa, é errado. Vou fazer uma observação aqui muito importante. Ninguém aqui é contra remédio, contra medicação. Eu só acho que a gente tem que saber empregar no melhor momento cada coisa. Usar no momento certo. E a gente não pode demonizar uma coisa para enaltecer outra. Isso é errado, isso é feio. Né? Então, não faz parte do âmbito. Existe um lugar para cada coisa. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a integração fala disso. Medicina integrativa é isso. Claro. É complementar. É uma coisa complementando a outra. Tem um médico também conhecido nosso, ele é lá de Curitiba, daí ele falava assim, tem momentos, filha, que é necessário usar o pesticida. É uma fala dele assim. Sim, né, você vai apagar a fogueira. Mas é que tem... tudo que existe é legítimo e tem um porquê daquele existir e ser usado, né? Óbvio. E só tem que saber o lugar certo para as coisas. Remédio e veneno, a diferença está na dose. Na dose, na dose, exatamente. E só complementando aqui, desde que ele conheceu o Gilberto, num curso da Formédica, Forem, bom, foi a mesma na coisa, Forem? Que seja, da Forem, há alguns meses atrás, eles trocaram figurinhas, conversaram e tal, e a cabeça dele, tradicionalista, vou usar esse termo aqui, tá? Não é nada pejorativo, pelo amor de Deus. Convencional, tá? Né? Convencional, assim. tradicionalista ou conservador, e tal. Conservador é importante também. Pode, claro. É apenas uma definição aqui. Ele começou a abrir a cabeça dele e enxergar também uma oportunidade de negócio. Entendi. Tá? Porque ele falou para mim, eu chego, tá, ele todo feliz lá, não, você tá bem, você tá apto para seguir sua vida e fazer. Aí a pessoa que tá na frente dele vira e fala, tá, e agora? Como que eu vou fazer? Uma visão assim, ó, do conservador, né? É como se eu tivesse uma maleta de ferramentas. Daí, a partir do momento que eu amplio a minha mente, a minha visão, é como se eu adquirisse mais ferramentas. Exatamente. Braços. Isso. Você passa a ter braços. Não que aquelas ferramentas que eu tinha não prestam, não é isso? Ao contrário, são fundamentais. Ao contrário, exatamente. Eu estou ampliando o meu leque de ferramentas. Então, a minha capacidade de solução, ela fica ampliada também. E a nossa proposta dentro da ECO é justamente isso. Exatamente. Fornecer trazer ferramentas. Algo a mais, trazer ferramentas. Perfeito. E tem tudo a ver com a AMIS, entendeu? E a gente está muito feliz de estar aqui. A gente Obrigada, doutor de Gilberto. forma plena e sorridente. A felicidade é nossa. Por favor, o doutor, todos somos. Professores, né? Todos somos. Eu peguei essa aí. Todos somos. Então, Gilberto ou Gil, como você quiser me chamar. Quer chamar de doutor, chama de doutor Gil. Também se quiser me chamar de doutor. É o nosso codinome, personagem, que seja. A gente monta o personagem, né? A gente tem necessidade de mitos e heróis, então vamos lá, o doutor Gil. Eu vou chamar assim porque eu fico mais confortável. Então tá bom. Doutor Gil, doutor PH, muito obrigada por estarem aqui conosco, por dedicarem, por investir esse tempo de vocês, que eu sei que é muito precioso, né? E isso muito nos honra, nos prestigia. Eu quero dar essa honra a vocês. Muito obrigada. Eu coloco à disposição aqui para vocês virem falar sobre outros temas, trazer os outros profissionais do AMIS. Adorei a brincadeira aqui. Que bom. Mas é sério a brincadeira? Eu falei que vocês iam gostar. Eu falei. Adorei essa brincadeira séria. Que bom. Eu quero agradecê-los e dizer que estou muito impactada com esse projeto. Acho que é realmente, como eu falei, é o futuro presente, mas
Acho que é toda a Futuro, área de presente, saúde. presente, futuro. Presente e futuro, exatamente. Tende a Pode ser o caminhar que por você isso. quiser, mas é isso aí, exatamente. E espero que vocês tenham se beneficiado e divulguem isso para as pessoas conhecerem, né? Para a gente fortalecer aí essa corrente do bem que só tende a beneficiar, né, muito as pessoas. A realmente fazer saúde. Promover saúde. Promover saúde, que eu De acho que a uma gente forma plena. precisa. E viver saúde. E viver Viver saúde. saúde. Sigam eles nas redes sociais, aqui está o link do AMICE, né? Vão lá, entrem lá, divirtam-se, aprofundem-se nesse Só finalizando conhecimento. aqui a minha participação, além de agradecer o convite, né? Eu fui pego de surpresa hoje, porque eu vim para dar uma palestra e estou aqui fazendo um podcast. O podcast é assim. Pois é. Ah. E adorei, foi uma grata surpresa, Que né? bom. Tá sendo bem legal, né? Acho que bem proveitoso. E, né, as ideias vão passando. Eu acho que a gente tem tudo para fazer, em pouco tempo, uma base aqui. Que bom. Né? Serão muito bem-vindos. Não, Essa cidade aqui é um terreno fértil. Parece que as coisas... É literalmente, em se Uma base plantando de tudo dá. tudo né? dá. produção de trabalho, informação de qualidade, seja por qual meio for, né? E sim, assistencial também. Uhum. Então, uma coisa puxa a outra, né? Então, assim, eu acho que, sim, tenho muita vontade de fazer um bom trabalho aqui, Que inclusive bom. presencial. Acredito que o Gilberto Ótimo. pense da mesma forma, claro, senão a gente não estaria aqui. Mas, assim, gostei, muito obrigado. Eu né? que Estarei agradeço. mais vezes, Imagina. Que bom. né? Basta convidar. Serão muito bem-vindos. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, doutor Gil, E doutor vamos PH. que a gente tem bastante informação para passar ainda Verdade. hoje, né? Os doutores têm que levar informação, isso mesmo. Uma boa noite. Eu vejo vocês no próximo podcast. Pessoal, Até lá. Acabou, né? Pode falar. Pessoal, acima de tudo, ame-se. É aqui, ó. Porque... Ali, ó. Ah, desculpa, gente, é a minha primeira vez. É que a minha lá. Pessoal, ame-se, porque amar é a melhor forma de se cuidar. Grande abraço, obrigado. Isso aí.